Olá, boa tarde, meus amores, tá? Hoje nós vamos iniciar com mais uma aula de geografia. Nós estamos trabalhando o capítulo 4, falando sobre as características gerais do planeta Terra. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna do planeta Terra. Alguém sabe qual que é essa estrutura que a Terra possui? Quais são as partes, que integram o planeta Terra? Alguém sabe me dizer? Então, as camadas da Terra e os seus elementos. Tá? Nós temos aqui o interior da Terra, ainda é bem pouco conhecido, por causa da dificuldade em alcançar suas camadas mais profundas. Então, por isso que o interior da Terra ela ainda é bem desconhecida ainda. Então tem as escavações, as sondagens que foram feitas no interior do planeta, chegaram a apenas 13 quilômetros de profundidade. Então isso é muito pouco, não é? Enquanto o raio da Terra, ela tem, sabe qual o diâmetro, a distância entre o centro do planeta Terra, e a parte mais exterior, ela mede aproximadamente 6.400 quilômetros, tá? Então, mesmo assim, há maneiras de obter dados e pesquisa sobre as camadas mais internas, tá? Sem examinar diretamente esses locais. Então, internamente, a Terra ela é formada por 3 camadas principais. Quais são essas 3 camadas principais que formam o interior da Terra? A crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Então é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas são as 3 camadas, tá? Que formam aí o processo do interior da Terra, tá? Internamente, a Terra é formada por essas 3 camadas principais, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Então, vamos ver aqui essas camadas. Nós temos aqui a crosta, que também é chamada de litosfera, tá? Alguém já ouviu falar o que é a crosta? Temos o manto externo, tá? Temos o manto interno. O externo é que fica fora, a parte de fora. O manto interno é a parte de dentro, tá? Que envolve o núcleo e é formado principalmente de silicato de magnésio e ferro. Ele é pastoso, tá? Ele é pastoso. O núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido. Então, o núcleo externo, tá? Do manto, ele é formado principalmente de ferro derretido. E o núcleo interno, é formado de ferro sólido. Então, vamos ver aqui. Olha aí como é que tá mostrando, tá? Pode ver que tem as setinhas apontando aí para cada camada da Terra. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. O núcleo ele está localizado onde? O núcleo está localizado no centro da Terra e ele é formado de ferro, tá? É formado de ferro. Então, o centro da Terra, ele é composto principalmente de ferro e níquel, tá? E apresenta temperaturas muito elevadas, tá? Mas elevada como? Qual a quantidade de graus Celsius aí? Cerca de 6.000 graus Celsius. Será que é quente? É muito quente, tá? Então, o núcleo é a porção central do nosso planeta Terra. Quando eu falo núcleo, quer dizer que é algo que está centralizado, bem no centro. Ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura e possui aí 2 partes. Nós chamamos de núcleo interno e núcleo externo, que foi o que nós acabamos de ver aqui anteriormente. Então, o núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. E o núcleo externo, ele é líquido, pois é formado de ferro derretido. Tá? Então, o núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido que a Terra, viu? Prestar atenção?
Então vamos lá. Aqui para você saber mais, tem o que é a geologia? A geologia, tá, é a ciência que estuda a evolução da Terra, desde a sua formação, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, até os nossos dias atuais de hoje, tá? Então a geologia, ela tem essa capacidade, né, de fazer esse estudo, tá, da evolução e da formação da Terra. E aí nós vamos lá para o manto. O que é esse manto? O manto, ele é pastoso, fervente e está em constante movimento, tá? Em constante movimento. O manto é a camada intermediária, ou seja, que está no meio, situado entre a crosta e o núcleo. E esse manto se divide em duas partes, manto superior e manto inferior, tá? Que apresentam aí temperaturas também diferentes. O manto também é composto de rochas sólidas, tá? Então, porém, sob condições especiais, pode se tornar uma massa pastosa e extremamente quente, formando o magma, tá? Então aí, ó, nós já sabemos que o manto, ele está envolvendo o núcleo, tá? E existe uma grossa camada pastosa, tá? Que tem cerca de 2.900 km de espessura, tá bom? Esse é o manto. O manto terrestre é formado de magma, tá? Como nós já falamos, uma mistura fervente, principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto tem temperatura aproximadamente a 3.500 graus Celsius, tá? E o magma e o núcleo externo estão em constante movimento, ou seja, eles não ficam parados, sempre se movimentando. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é o sólido, se propaga, tá, para o núcleo externo, que é o líquido. E para o magma pastoso, criando o que? Movimento de subida e de descida nessas partes líquidas e pastosas, tá? Então esse foi, tá? Então a crosta, né? O que é a crosta? É a camada superficial, tá? A crosta terrestre começa logo acima do manto. É também chamada de litosfera, tá? Litosfera. Então nós temos aí, tá? Essa crosta terrestre, né? Formada por rochas e minerais, também chamada de litosfera, né? Como nós já falamos. E trata-se de uma camada mais fina e mais importante para os seres vivos, pois a vida se desenvolve sobre ela, sobre a litosfera. E aí nós temos a crosta, ela está dividida em duas partes. Quais são essas partes, tá, que a crosta está dividida? Ela está dividida, né, na crosta oceânica e na crosta continental, tá? A crosta oceânica, ela situa-se abaixo dos oceanos e mares, e a crosta continental, mais espessa que a oceânica, fica acima do nível das águas, formando os continentes e as ilhas, tá? Então a espessura da crosta terrestre, ela varia entre 10 e 70 quilômetros. Lembrando que, para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca, né? De uma casca externa, tá? Ou seja, ela não é fina. Então vamos lá. Os principais elementos químicos que formam a crosta são quem? O oxigênio, o silício e o alumínio, em menores proporções. A crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, entre outros, tá? Entre outros elementos também. Então, assim, ó, saiba mais aqui que as placas tectônicas ficam em constante movimento. Esse movimento é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. E aí nós vamos ver depois, na próxima aula, tá? Que nós vamos falar também sobre as placas tectônicas, tá? Quem puder já tá dando uma estudada, adiantando para quando for na nossa próxima aula, né? A gente vai estar falando sobre as placas tectônicas. Aí nós temos aqui, a crosta terrestre tem 3 camadas, né? A rocha matriz, subsolo e solo. Vamos ver aqui na imagem, tá? Tá aí enumerada A, B e C, tá? O A é o solo. Esse solo é a camada em que se desenvolvem os vegetais.
podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas às vidas das plantas, tá? Então, esse solo aqui é onde as plantas elas são plantadas, são enraizadas, tá? Onde elas mantêm-se sustentada, tá? Mantém-se firme de pé, porque elas são enraizadas, tá? Então, o B aqui, nessa partezinha que vocês podem ver aí no gráfico, é o subsolo. É a camada pobre em substâncias nutritivas, não é que nem o solo. Nele pode ser encontradas o quê? Reservas de minério, como, por exemplo, o ferro, tá? E no C, nós temos a rocha matriz, parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. Ou seja, o subsolo e o solo foram originados, tá? Da rocha matriz, tá? Então, o que é uma rocha matriz? É a camada mais inferior da crosta. É a mais inferior, a que fica lá no finalzinho, tá? É a que tem menos qualidade. A rocha matriz ou a rocha mãe se formou com base no resfriamento da parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras duas camadas acima, que ela originou quem? O subsolo e o solo, que nós sabemos que o solo é o que é mais fértil, tá? Que tem mais nutriente. O subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo, ou seja, ele fica no meio. Contém fragmentos de rocha originados da rocha matriz e o subsolo fornece aos homens muitos recursos naturais, como carvão, petróleo e vários tipos de minério, tá? Quais são esses minérios? Minério de ferro, de alumínio, de cobre, de prata e entre outros, tá? E o solo é a camada mais fina da crosta terrestre, ou seja, a parte bem de cima, tá? Que fica mais em cima, fica na superfície externa da crosta. O solo se formou com base na desidratação dos fragmentos das rochas do subsolo. Tá? É essa fina camada que garante o desenvolvimento das plantas, né? Conforme nós vamos ver aqui mais na frente, tá? Aí tem até uma questãozinha aqui que diz: por que o estudo do interior da Terra é chamado indireto? Por quê? Vocês sabem responder? Por que esse estudo do interior da Terra é chamado indireto?